bem? Bom, a gente vai continuar hoje falando sobre o módulo 3, nós vamos estar finalizando esse módulo. Lembrando que eu disponibilizei lá no plural para vocês também esses slides, tá? Estou colocando umas atividades aqui da apostila. Coloquem em dia todos esses módulos, tá? O 1, o 2, o 3. Na próxima aula nós vamos começar o módulo 4, que é o último módulo da nossa apostila, porque assim que nós retornarmos, eu vou estar vistando essas apostilas e elas vão estar computando pontos aí para vocês. Não deixem de colocar em dia, não deixem acumular o conteúdo. Bom, eu vou começar fazendo aí a correção da tarefa que eu deixei para vocês na outra aula. Como eu disse, a gente ia fazer a correção hoje. O texto abaixo nos apresenta uma introdução ao continente africano. Leia com atenção. Continente que abriga as mais antigas evidências da presença do homem moderno no planeta. A África é seguidamente pilhada, dividida e ocupada pelas potências da Europa a partir do século XV. Milhões de africanos são escravizados por essas potências, que mantiveram a exploração dos recursos naturais da região, mesmo após o fim da escravidão. As lutas anticoloniais se desenvolvem principalmente na segunda metade do século XX e se misturam aos conflitos da Guerra Fria que opunham os Estados Unidos e a União Soviética. Persistem rivalidades étnicas entre as populações de países cuja fronteira foi criada artificialmente pelas nações europeias no fim do século XIX. Esse legado histórico explica por que a África respondia em 2006 por apenas 2,3% do produto interno bruto mundial. Nos países ao sul do deserto do Saara, África subsaariana, a metade da população vive abaixo da linha da pobreza, com renda inferior a $1 por dia. O continente também está sendo devastado pela epidemia de AIDS. Na África subsaariana, a malária é a maior causa de mortes. A cada ano, 1 milhão de africanos morrem em decorrência da doença. Outros milhões sofrem repetidas vezes a infecção, o que os afasta da atividade produtiva durante semanas. De acordo com os cálculos do Banco Mundial, apenas essa doença retarda o crescimento africano em 1,3% ao ano. Da leitura atenta do texto, conclui-se que B. A porção saariana possui o pior nível de vida. Tá? Porque a não deixou poucas sequelas, não. O processo de colonização deixou muitas sequelas. A África participou apenas marginalmente na história mundial, também não. O processo de colonização permitirá que a África aumente a participação, muito pelo contrário, a gente viu aí que foi uma diminuição. A dispersão de doenças infecto-contagiosas é uma das mais nefastas heranças da colonização europeia. Também não é essa questão, porque não foi somente aí essas doenças infecto-contagiosas, né? A malária, por exemplo, ela é transmitida através do mosquito, então não tem nada a ver com as doenças que eles trouxeram. Então a letra correta é essa. Como eu já disse para vocês, a porção saariana do continente africano, ela apresenta os piores índices de desenvolvimento econômico e social do mundo. É possível estabelecer uma relação entre o passado de colonização e exploração do continente africano por parte das potências europeias e seu atual desenvolvimento econômico? Justifique sua resposta. Sim. Essa partilha do continente, pessoal, afetou muito a vida, o modo de vida desses povos africanos, além de terem e continuarem a ser explorados economicamente. Os europeus introduziram culturas que não faziam parte da dieta do povo nativo. Os colonizadores rapidamente promoveram as plantations, com destaque para a produção de café, chá, cana-de-açúcar e cacau. Outra atividade desenvolvida foi o extrativismo mineral, com destaque para a extração do ouro, ferro, chumbo. Assim, os europeus conseguiram garantir por um bom tempo o fornecimento de matéria-prima para abastecer as indústrias existentes nos países europeus industrializados. Lembra que eu falei para vocês em sala que essas plantations elas acabam que contribuindo para a disseminação da fome, porque elas são grandes plantações que ocupam grandes espaços, grandes latifúndios e são designadas principalmente ao mercado externo, e são plantações aí principalmente para produtos industrializados. Então ela acaba que tirando ali onde havia aquelas policulturas, onde já havia o processo de cultura africana, onde eles plantavam vários alimentos, e pegam as áreas mais férteis justamente para esse processo de exportação. O continente africano pode ser regionalizado em dois tipos, como nós já vimos: a África setentrional, a África do Norte ou a África branca, e a África subsaariana ou a África negra. Apresente algumas características de cada região. Eu coloquei para vocês aqui a resposta. A África setentrional, maioria de população branca de origem árabe, predomínio da região muçulmana, né?
corresponde a 18% da população do continente africano, fortes semelhanças culturais e religiosas com o Oriente Médio, predomínio do clima desértico, economia baseada principalmente na exploração de petróleo, mineração, turismo e agropecuária. Desigualdades sociais geradas principalmente pela má distribuição de renda. As grandes riquezas são geradas pela exportação do petróleo e minério, mas não chega para grande parte da população, que vive em condições de pobreza. Em função das características físicas do território da ocupação populacional, a África Setentrional pode ser dividida em 3 regiões: Maghreb, parte ocidental, Saara, faixa do norte, e Vale do Nilo, regiões da margem do rio Nilo no Egito. A África subsaariana, a maioria da população é composta por negros. A maior parte dos países possui economia subdesenvolvida, presença de conflitos políticos, principalmente de caráter étnico, existência de diversos problemas como, por exemplo, pobreza, elevados índices de analfabetismo, sistema de saúde público precário, proliferação de doenças, falta de água, sistema de saneamento básico inexistente ou ineficiente, existência em alguns países de governos autoritários e corruptos. Infelizmente, essas características acabam dificultando a resolução dos graves problemas sociais e econômicos enfrentados pela sofrida população desse país. A maior parte desses países ainda sofre com as consequências das injustiças do neocolonialismo e imperialismo europeu da segunda metade do século XIX. Grande diversidade étnica, cultural, linguística e religiosa. Aí ele pediu para apresentar as diferenças entre a África do Norte e a África subsaariana. Tá? E qual era aí a produção e o desenvolvimento econômico. Na África do Norte nós temos aí principalmente a agricultura, que é desenvolvida perto do rio Nilo, no Maghreb, porém as principais fontes de receita são a produção de petróleo, gás natural, além de outros minérios. O turismo também ele é muito importante, principalmente ali na parte que cabe ao Egito, tá? O turismo ele é uma fonte muito importante, com destaque para o Egito e Marrocos. A África subsaariana. As riquezas do subsolo impulsionam a mineração. A África do Sul detém grandes reservas de diamante. O turismo também, nos vários parques naturais, é outra importante fonte de recursos naturais. Apesar dessa grande riqueza mineral, a África subsaariana apresenta vários problemas socioeconômicos. E os organismos internacionais não desenvolvem políticas eficazes. Então a gente consegue perceber o quê? Que há claramente uma divisão entre a África do Norte e a África subsaariana. Enquanto a África do Norte apresenta aí condições de vida um pouco melhores, a África subsaariana ela apresenta sérios problemas, tanto em questões políticas quanto de ordem religiosas, e as várias guerras civis que existem ali por conta dessa partilha do continente africano que foi feita de forma arbitrária. Bom, o último exercício é o exercício número 4. Que ele fala que a agricultura é um setor de grande importância econômica no continente africano, mas ainda assim esse continente enfrenta uma série de problemas relacionados à fome. Que fatores explicam essa situação? É a forma de ocupação do território e a extrema dependência econômica externa, herdada do período do colonialismo. Isso é gravado ainda mais com o acelerado crescimento populacional. As plantations elas ocupam grandes partes aí do continente africano, e isso acaba que comprometendo aí o plantio para essas famílias mais carentes, sem falar na alta desigualdade social, os vários conflitos que existem ali nesse continente africano. Vou deixar para vocês para a próxima aula, tá? Os exercícios da apostila, páginas da 286 a 290. Então ali nós temos a atividade número 5, se eu não me engano, os testes e o em casa. Não deixe de fazer. Na aula, eu vou ver se eu consigo lançar uma aula até quarta-feira novamente para vocês, para a gente estar fazendo a correção desses exercícios. E na aula da semana que vem nós vamos iniciar já o módulo 4, que é o último módulo da nossa apostila. Beijos, galera. Até mais.